quais são as minhas primeiras impressões táticas do São Paulo do Crespo. Fala galera, Bruno Prete na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai trazer aqui quais foram as minhas primeiras impressões, taticamente falando, do São Paulo do Hernan Crespo, novo treinador de São Paulo que já chegou e já fez 4 jogos pelo Tricolor Paulista. Bom, para quem é mais novo e nunca tinha ouvido falar do Crespo, o Crespo foi, em determinado momento, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, um dos melhores centroavantes do mundo. Ele chegou a fazer pela seleção argentina 35 gols em 64 jogos e é o terceiro maior artilheiro da seleção. A carreira dele como treinador começou lá no Modena da Itália, onde ele se aposentou, no Parma, permaneceu lá pela Itália. Depois veio para a Argentina treinar o Banfield e teve o grande trabalho, o grande destaque do trabalho dele como treinador foi o Defensa e Justiça, onde ele foi campeão da Sul-Americana, que foi o trabalho que credenciou ele a chegar até o São Paulo. Bom, mas vamos para o que interessa. Como joga o São Paulo? Como o São Paulo ataca? Como o São Paulo se defende? Qual o modelo de jogo do Hernan Crespo? Bom, o primeiro ponto que a gente pode ressaltar é que o São Paulo do Crespo ele mostra que é um time que quer ter a bola, que briga pela bola, que quer jogar com a posse da bola. A gente pode pegar aqui três desses 4 primeiros jogos do São Paulo. São Paulo teve uma média de posse de 68%. Foi contra clubes menores, é verdade, mas primeiro jogo, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo chegou a ter 77% de posse de bola. E vocês devem estar se perguntando, mas por que eu não estou levando em consideração o clássico contra o Santos no Morumbi? Porque aquilo ali foi muito mais um polo aquático do que um futebol propriamente dito. Naquele gramado encharcado do jeito que estava, a bola simplesmente não rolava e não tinha como jogar com a bola no chão. Bom, o esquema tático padrão do São Paulo é o 3-5-2, que quando tem a bola ele se transforma num 3-1-4-2. Nessa formação a gente tem 3 zagueiros, tem um primeiro volante, que às vezes é o Daniel Alves, às vezes é o Luan. Na última partida contra o Novo Horizontino foi o Rodrigo Nestor. 2 alas bem abertos, dando bastante amplitude e subindo com muita liberdade ao ataque. 2 meias, o Gabriel Sara pela esquerda principalmente, pela direita já foi o Nestor, já foi o próprio Daniel Alves também. E 2 atacantes, o São Paulo joga com uma dupla de ataque, com o Pablo um pouco mais fixo e o Luciano variando e flutuando bastante como segundo atacante. E aí o Luciano é um cara que tem tudo para continuar sendo potencializado no São Paulo. Por quê? Porque Luciano rende melhor jogando como dupla de ataque, jogando como segundo atacante, jogando por trás de um centroavante. Foi assim com o Fernando Diniz, naquele 4-4-2 de São Paulo na temporada 2020, e vai ser num outro esquema tático hoje, mas permanecendo numa dupla de ataque, agora hoje ao lado do Pablo, como segundo atacante também flutuando por trás do centroavante. Então ele tem tudo para continuar sendo potencializado e continuar jogando em altíssimo nível. Bom, e como gosta de ter a bola, o São Paulo do Crespo gosta de sair jogando pelo chão. É um time que gosta de trabalhar a bola desde lá de trás, perto do goleiro, jogando pelo chão sem dar bicuda para frente. E essa saída de bola ela é normalmente organizada em 3+1. A linha de 3 é composta pelos 3 zagueiros, um zagueiro central, um zagueiro pela esquerda e um zagueiro pela direita, e o primeiro volante fica à frente dos 3 zagueiros, formando uma espécie de losango na saída de bola. Bom, esse primeiro volante, como eu falei, já foi o Daniel Alves, já foi em alguns momentos o Luan e já foi também o próprio Rodrigo Nestor no último jogo contra o Novo Horizontino. Isso mostra que o Crespo ainda está tentando avaliar qual vai ser o jogador que ele vai utilizar naquela posição com mais frequência, porque é uma posição bastante importante dentro desse esquema tático dele. Bom, um outro detalhe nessa saída de bola é que os 3 zagueiros eles têm muita liberdade e eles são muito incentivados a sair jogando por baixo. O Crespo vai se fazer muito do trabalho do Fernando Diniz em relação a isso, mas a gente vai continuar vendo os zagueiros dando passes para frente, sendo incentivados a dar passes para frente, a carregar a bola, a fazer lançamentos e estar sempre jogando para frente, porque você não pode depender único e exclusivamente do volante para fazer essa saída. Então os zagueiros, principalmente os zagueiros que jogam por fora, pela esquerda normalmente tem sido o Léo Pelé e pela direita tem sido o Arboleda, esses caras eles vão ser bastante importantes na primeira fase de construção do São Paulo, que é a saída de bola. Bom, mas às vezes a bola tem que voltar no goleiro, e sim, o Crespo também gosta de goleiros que saibam jogar com os pés e vai fazer muito uso disso
com o Thiago Volpi. E quando a bola volta no goleiro, a configuração muda um pouquinho. Ela deixa de ser um 3+1 e passa a ser um 2+3. Esse 2+3 é composto pelo o zagueiro central, que normalmente é o Bruno Alves, ele abre de um lado, o zagueiro do lado oposto abre do outro, o outro zagueiro ele avança um pouquinho e fica numa linha mais avançada, se juntando ao volante e ao ala do outro lado, que baixa um pouquinho e desce para poder fazer esse formato de 3 jogadores, essa saída em 2+3, e dá um pouco mais de opção para o goleiro de repente dar um passe cavado e quebrar a primeira pressão e chegar diretamente ou no volante ou no zagueiro que está aberto ou nesse ala que deu a baixada em campo. E aí esse lance que está na tela é bem legal porque ele mostra que o São Paulo inicia com o Thiago Volpi com a bola no pé nessa saída em 2+3 junto com o goleiro. Depois que ele quebra e avança a primeira marcação do adversário, eles retornam a saída de bola em 3+1. Então os zagueiros eles novamente fazem essa linha de 3, o volante fica um pouco mais à frente, formando o losango, e eles voltam a fazer a saída em 3+1. Nesse mesmo lance, mais para frente, a bola volta no Thiago Volpi. E aí novamente a saída em 3+1 se desconfigura e vira a saída em 2+3. Então esse é um mecanismo que parece que o Crespo deve usar bastante na saída de bola do São Paulo. Bom, como eu já falei, esse primeiro volante ele é uma peça bastante importante dentro desse esquema do Crespo, porque esse é o cara que vai ditar o ritmo do jogo e vai determinar por onde o São Paulo vai jogar. Se vai jogar por um lado, se vai jogar pelo outro, se vai jogar pelo meio. E dentro dessa importância toda, o Daniel Alves é um dos caras que já fizeram esse papel com o Crespo, fez muito bem, mas também não fez só essa função. O Daniel Alves, ele também já, quando o Luan jogou como volante ou quando o Nestor estava na posição de volante, o Daniel Alves ele foi empurrado mais para frente e jogou como meia, como interior, que é esse cara que vai jogar no entre-linhas, e aí ele vai receber a bola de costas, vai ser alguém determinando por onde o São Paulo vai jogar, e ele recebendo a bola de costas fazendo o giro. E ele jogou muito bem também nessa posição de meia, jogou como meia esquerda, jogou como meia direita, rodou bastante, modificou bastante o posicionamento dele dentro do campo e participou praticamente das 3 posições desse tripé de meio campo desse 3-5-2 de São Paulo, que são o volante, a meia esquerda e o meia direita. Bom, mas como é que o São Paulo trabalha quando consegue chegar no ataque, quando consegue chegar no chamado terço final? Quais são as movimentações? O Crespo ele utiliza uma técnica que é a formação de triângulos, que eu gosto de chamar de triângulos de interação, que são sempre 2 jogadores se aproximando do jogador que tem a bola, do portador da bola, e formando realmente triângulos, o formato de triângulos, para eles poderem interagir, fazer as movimentações. Esse triângulo ele não é fixo, esse triângulo ele vai se modificando de acordo com a movimentação dos jogadores, mas o portador da bola ele tem que ter sempre mais de uma opção para passar a bola. Então por isso se forma um triângulo, porque é composto por 3 jogadores, o portador da bola e mais outros 2 companheiros que se aproximam do cara que tem a bola. E esse triângulo ele é formado majoritariamente pelo ala do lado de onde está a bola, pelo meia desse mesmo lado e por um dos atacantes que se junta a ele, seja o Pablo, seja o Luciano, dependendo de quem está jogando mais próximo daquela região. E em determinados momentos, quando a bola está um pouquinho mais atrás, às vezes o próprio zagueiro avança um pouco e forma esse triângulo junto com o ala e com o atacante, ou junto com o ala e com o meia, e eles conseguem gerar esses triângulos. O importante é que o jogador que tem a bola sempre tenha mais de uma opção de passe para poder facilitar com que o time progrida em campo. Bom, uma variação importante que o Crespo tem usado é também a utilização do 4-4-2. Ele não jogou sempre com 3 zagueiros. No segundo tempo contra o Santos e no segundo tempo contra o próprio Novo Horizontino, ele modificou, ele tirou um dos zagueiros e colocou um atacante. O cara que entrou foi o Rojas, e aí o time sai do 3-5-2 ou do 3-1-4-2 e passa a jogar no 4-4-2, a formação bem parecida com o que o Fernando Diniz utilizou na temporada passada. E aí dessa maneira, o volante ele deixa de ser um único volante, ele passa a ser uma dupla de volantes, com o Daniel Alves e o Luan, por exemplo, como foi contra o Santos, e fica um meia esquerda e um meia direita. Contra o próprio Santos foi o Gabriel Sara como meia esquerda e o Rojas, que entrou aberto como meia direita do outro lado do campo. Uma coisa importante é que a partir do momento em que o 3-5-2 vira um 4-4-2 e você tira um dos zagueiros, os alas eles ficam um pouquinho mais defensivos. Eles deixam de ser alas e passam a ser realmente laterais. Mas eles não deixam de apoiar, como nesse exemplo aqui, onde o Rojas está bem aberto pelo lado direito com a posse da bola, e o Igor Vinícius encosta e faz ultrapassagem para poder receber no ponto futuro e se associar junto com o Rojas ali. Então ele passa a ser um lateral, ele deixa de subir tanto, mas ele continua participando das ações ofensivas do time. Bom, mas e quando perde a bola? Como é que o São Paulo joga? Como gosta de ter a bola, como o Crespo quer ter a bola o tempo inteiro, assim que
que o São Paulo perde a bola, a tendência é fazer uma pressão pós-perda. Um exemplo bem claro de onde isso foi feito e funcionou muito bem foi no segundo gol do jogo contra o Santos, onde o Rojas ele perde a posse da bola, mas imediatamente ele começa a fazer uma pressão, sendo ajudado ali pelo Igor Vinícius. E aí na sequência, o jogador do Santos toca para o Soteldo e todo mundo que está perto do Soteldo, o Luan que estava um pouquinho mais atrás temporiza, não deixa o Soteldo subir, e todo mundo que está próximo pressiona, cerca o Soteldo e deixa o Soteldo sem opção de jogar. E aí essa pressão em cima do Soteldo faz com que ele acabe sendo desarmado pelo Luan e o São Paulo consegue roubar a bola, parte por ataque novamente, vai perder a bola mais uma vez e novamente vai fazer a pressão pós-perda. Então o Sara ele domina mal a bola, ele domina mal o passe que ele recebeu do Luan, é desarmado pelo zagueiro do Santos, mas o Luciano já começa a retornar para ajudar nessa pressão e acaba conseguindo interceptar o passe e na sequência o São Paulo consegue fazer o gol contra o Santos. Então, além da pressão pós-perda, o São Paulo pretende dar indícios de que vai fazer uma pressão bastante alta, de que vai marcar o time adversário lá em cima, abafando, desde a saída de bola. Para isso, já deu para perceber alguns gatilhos que o Crespo deve utilizar no time para poder subir o bloco de marcação. Um desses mecanismos, um desses gatilhos é um passe de retorno. O que é um passe de retorno? É um passe que o adversário dá para trás, ou para o goleiro ou para algum companheiro que está mais atrás no campo. Nesse momento em que tem esse passe para trás, os jogadores do São Paulo imediatamente mudam a chavinha e partem para cima para fazer a pressão para tentar recuperar a posse da bola ou forçar um chutão. Uma outra maneira que o São Paulo usa para fazer essa pressão alta é induzindo o adversário a jogar pelo lado. Então um dos atacantes ele sobe a pressão em cima do zagueiro, fechando a linha de passe por dentro e induz o adversário a jogar por fora, e no momento em que o adversário só tem a opção de jogar por fora, os companheiros sobem, fazem a pressão e aí, invariavelmente, eles têm que sair com algum passe longo ou com alguma outra maneira. Um ponto importante dessa subida de pressão, desse bloco mais alto de marcação, é que quando está no 3-5-2, o ala ele sobe muito, ele sobe até aonde está o lateral do lado oposto para poder fazer a marcação. Então ele tem essa liberdade de subir e se juntar aos meios dos atacantes para poder fazer essa pressão alta e tirar as opções de passe do adversário. Bom, mas se a pressão não funcionar e o São Paulo realmente estiver sem a bola, como o time do Crespo se organiza defensivamente? Bom, assim como na pressão alta, onde ela é feita por encaixes, ou seja, de maneira individual, cada um pega o seu, o sistema de marcação do São Paulo ele é um pouquinho parecido com isso, porque ele usa muito referências individuais. Não é uma marcação por zona e onde a gente vai ver as linhas muito bem desenhadas no campo. É uma marcação com referências bastante individuais. Ela não é individual puro, ela é um individual por setor, que o pessoal chama de encaixes por setor, ou seja, quem entrar no meu setor eu vou perseguir, vou colar e vou pressionar esse cara, eu não vou deixar ele receber. E aí a gente vai ver, como nesse exemplo aqui, que a linha do São Paulo não tá sustentada, não tem uma linha muito bem definida em campo, nem a de defesa, nem a de meio campo. Então a gente está vendo o Arboleda colando no adversário que está caindo aqui pelo lado. O ala ele descolou da linha e avançou para poder bater com o lateral. E outros jogadores no meio campo também fazendo essas marcações com as referências individuais. Esse exemplo aqui é interessante que a gente vai ver que o Gabriel Sara, que é o meia, ele vai ficar por alguns momentos atrás do próprio ala, que é o Reinaldo. Então o Reinaldo ele é o responsável por marcar o lateral, o Sara é o responsável por marcar o meia adversário, e eles vão perseguir esses caras por onde esses caras forem no campo. Como eu falei, não vão para sempre perseguir eles a todo canto do campo, mas como eles encaixaram e entraram no setor deles, eles vão perseguir esses caras, eles vão ficar invertidos, entre aspas, em campo por algum tempo. E aí esse último exemplo a gente vê que o Arboleda ele larga totalmente a linha de defesa para poder marcar o atacante, o camisa 9 adversário, que é a referência individual dele, e a gente vê o Luan marcando o meia. Então, enquanto o centroavante e o meia do adversário inverteram de posição, os jogadores do São Paulo, por terem essas referências individuais, também invertem de posição. Então a gente vê o Arboleda, entre aspas, como volante, e o Luan, entre aspas, como zagueiro no campo. Bom, mas como todo time que ainda está em formação, essas marcações, essas referências individuais às vezes geram muitos espaços, porque o time ainda não está com os cacuetes, ainda não está preparado para fazer essa marcação de forma efetiva. Então a gente vê aqui, por exemplo, nesse lance, como o Luan avançou bastante para poder marcar o jogador que está sob a responsabilidade dele. O Bruno Alves acompanha o centroavante que baixa para dar opção de jogo pelo meio,
e aí começa a gerar um efeito cascata, porque o Bruno Alves sai para dar o combate, depois o Arboleda vai sair para dar o combate e o Léo Pelé fica atrás sozinho, e ele fica alguns metros atrás dos outros dois zagueiros, e é justamente esse espaço que o centroavante da Inter de Limeira vai utilizar para poder atacar e tentar entrar e receber em profundidade. Nesse outro exemplo aqui, a mesma coisa. O Arboleda ele sai para caçar, ele descola da linha dos zagueiros, abre um buraco nas costas dele, que é justamente o buraco onde o meia vai entrar e vai atacar e vai tentar receber a bola em profundidade. E às vezes o adversário consegue usar até esses avanços maiores dos alas, que ficam muito avançados, por exemplo, para fazer a pressão alta, e aí abre o buraco nas costas dele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o Novo Horizontino conseguiu, através de um passe longo, aproveitar as costas do ala e fazer com que o ponta conseguisse sair sozinho, com o campo muito aberto para jogar pelo lado esquerdo de ataque do Novo Horizontino, que é justamente as costas do Igor Vinícius, do ala direito do São Paulo. Bom, como eu falei, esse time ainda está em formação, ainda tem alguns problemas para serem resolvidos e é normal. Foram só 4 jogos, o Crespo ainda tem muito trabalho pela frente para colocar todas as ideias dele, mas as minhas primeiras impressões foram bastante positivas sobre esse time do São Paulo, porque o Crespo ele vem aqui para o Brasil para trazer algo diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui, porque a maioria dos treinadores que a gente vê por aqui são times mais retrancados, times que gostam de jogar no contra-ataque, times que não gostam de ter a posse da bola. O Crespo ele vem aqui para montar um time que gosta de ter a bola, que vai querer ter a bola, que vai pressionar o adversário, um time moderno e que tem tudo para dar certo. O São Paulo ainda tem algumas contratações que não estrearam, contratações importantes como a do Miranda, zagueiro, o Meia Benítez, que era do Vasco, que é muito bom jogador, o Orejuela, lateral direito, que deve jogar de ala, revezar ali junto com o Igor Vinícius. Tem tudo para crescer bastante ao longo da temporada. São Paulo é um dos favoritos a disputar os títulos da temporada 2021, junto com o Flamengo, junto com o Internacional, junto com o Palmeiras, junto com o próprio Atlético Mineiro, e tem tudo para despontar com o Crespo e entrar nessa disputa de Libertadores, de Brasileirão e de Copa do Brasil. Bom, então é isso, galera. Valeu, falou e tamo junto.